Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Demoramos um pouco aí para gravar, estávamos mudando de apartamento, enfim, agora estamos aqui num novo estúdio, um novo escritório também, onde a gente vai gravar as aulas aqui no YouTube para vocês. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário também. Hoje nós vamos falar sobre proposta de engenharia. Como fazer uma proposta de engenharia em 8 passos, tá? E eu não estou falando daquele tipo de proposta no qual não fecha, tá? O objetivo aqui é que vocês fechem mais contrato, que vocês consigam aumentar o valor do serviço de vocês e que vocês aumentem a taxa de conversão. Ou seja, o que é? Que vocês encaminhem, digamos, 10 propostas e a probabilidade é que vocês fechem as 10 propostas, tá? Então, qual que é o objetivo aqui do nosso vídeo? O primeiro objetivo é que vocês aumentem a taxa de conversão das suas propostas, tá? Se antes vocês encaminhavam propostas e vocês não sabiam se fechar, ou, pô Luiz, eu encaminho 5 propostas e daí 5 eu fecho uma. Então, o objetivo aqui é que vocês aumentem essa taxa de conversão. Se vocês enviavam 5 e fecham uma, que pelo menos vocês acabam, de 5 vocês fecham 3, 4, 5, tá bom? Um outro objetivo aqui é que você também não precise mais dar desconto, digamos assim, tá? Por quê? Porque acontece muito hoje no ramo da engenharia, como nós estamos falando de serviço, o nosso possível cliente, o nosso futuro cliente, ele não tem a percepção de valor sobre o nosso serviço. Ele não consegue interpretar qual que é o serviço que nós vamos estar prestando. Ah, mas é só um desenho. Ah, mas é só um projeto estrutural. Ah, mas é só um projeto arquitetônico. Enfim, se você é arquiteto e faz projeto arquitetônico, isso aqui também vai funcionar para você, tá? Então, é o que nós utilizamos aqui no escritório, aqui na Intra, é o que eu utilizo nas propostas, é a maneira que nós montamos as propostas para que a gente aumente a taxa de conversão, para que a gente não precise mais dar desconto, tá? Referente ao nosso valor, referente aos serviços, e que a gente possa também aumentar o valor do nosso serviço. Por quê? Porque se nós conseguir aumentar a percepção de valor, nós conseguimos aumentar o valor. E, consequentemente, quando nós conseguimos demonstrar o valor do nosso serviço através de uma proposta, não existe mais comparação referente a outros profissionais, não existe mais comparação de valores referente a outra proposta. A sua proposta ela se torna única. A sua proposta ela tem o seu valor, dependendo da percepção que você vai conseguir passar através da sua proposta, tá? Então, o objetivo aqui é que você aumente a taxa de conversão, que você não precise mais dar desconto e que você aumente referente ao valor do metro quadrado, ao valor da sua hora, ao valor que você cobra para prestar o seu serviço de engenharia, tá bom? E aqui, pessoal, existe uma grande diferença, tá? Existe uma grande diferença entre precificar um serviço e você apresentar esse valor, tá? Se você ainda não viu o vídeo sobre precificação, vai estar aqui na descrição, vai estar no card, vai estar em algum lugar aqui esse vídeo para que você possa entender também como que a gente faz o processo de precificação de serviços de engenharia, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a apresentação desse valor, a apresentação da precificação, tá bom? E talvez você pode estar pensando, tá, Luiz, mas é uma proposta, é um serviço de engenharia, pô, eu presto o serviço de projeto estrutural, eu simplesmente vou lá, precifico por metro quadrado e passo o valor para o meu cliente, tá? E essa é a famosa proposta que é enviada num papel A4, tá? No qual existe a descrição, no qual existe uma relação do que vai ser entregue e que provavelmente você faz dessa forma, tá? Eu fazia dessa forma e eu, digamos, tinha uma frustração no qual eu tinha que ficar baixando valores, eu precisava sempre entrar na comparação de, pô Luiz, quanto que você cobra por metro quadrado? Ah, mas o concorrente cobra por bem menos, é metade do valor. Então, essa relação de você montar uma proposta num papel A4, tá, faz com que a percepção de valores também é muito diferente. E o que tem de errado nisso, pessoal? É que você entra numa relação de que essa mesma proposta que você está encaminhando no papel A4, ela é igual a outra proposta
de um possível concorrente, de uma outra proposta que o cliente vai procurar. Por quê? Porque o cliente ele vai buscar vários valores, digamos assim. E o primeiro critério, isso é fato, tá, pessoal? O primeiro critério que o cliente vai colocar em jogo, no qual ele vai ter uma comparação, é referente ao preço, tá? Referente ao preço. Só que aí a gente entra numa outra relação, porque vamos citar o seguinte, por exemplo, como que as montadoras de carro, como que elas vendem os carros, tá? Se a gente parar para pensar, um Gol, tá? Um Celta, sei lá, um carro mais comum, digamos assim, um carro popular, teoricamente, na nossa percepção de valor, ele é mais barato, tá? Agora, se nós estivermos falando sobre uma Ferrari, sobre uma Lamborghini, sobre um GTR, enfim, se você gosta de carro, você vai entender, a percepção de valor, perceba que é o mesmo carro, tá? É um carro, pô, é um carro. Só que a percepção de valor é muito maior para um carro que tem mais valor, tá? Por quê? Porque demonstra ter mais valor. Claro que existe a relação de ser mais caro, tá? Ele tem objetos mais caros, ele tem um valor agregado muito maior do que um carro popular. Então, consequentemente, existe essa percepção de valores referente à entrega também. Então, consequentemente, se você está querendo mudar a sua proposta apenas para mudar a percepção de valor, mas você continuar entregando um produto um serviço no qual não corresponde àquele valor, consequentemente, no final das contas, você vai perder um cliente, porque ele não vai se sentir satisfeito com o que ele está pagando. Então, consequentemente, quando nós estamos fazendo uma proposta de valor, nós precisamos ser íntegros com aquilo que nós vamos entregar. Então, por exemplo, eu aumentei o valor dos projetos estruturais que nós estamos fazendo no escritório. Porém, alinhado a esse aumento de preço do metro quadrado, aumento de preço da sua hora trabalhada, eu também aumentei a qualidade do produto que eu estou entregando, aumentei a qualidade, o atendimento do serviço que eu estou prestando. Então, consequentemente, veja bem, se eu quero trabalhar num alto nível, faturando um valor mais alto do que é a média do mercado, consequentemente eu preciso entregar um produto também que é de alto nível e que é diferente do que está no mercado. Tá? Então, nós precisamos sempre alinhar a qualidade do produto, a qualidade do serviço também com o nosso modelo de proposta. Tá? Então, se você ainda trabalha com um modelo de proposta num papel A4, dessa maneira, tá? No qual a gente tem apresente proposta, trata da elaboração de projetos estruturais com área estimada. Isso aqui eu fazia, tá? Isso aqui é um modelo de proposta nosso, antigo até. Então, isso a gente não utiliza mais. Por quê? Porque isso aqui não converte. Isso aqui não converte nenhum cliente, pessoal. Isso aqui está muito ultrapassado, tá? A partir do momento que eu entrego esse tipo de proposta para o meu cliente, ele tem uma proposta igual a essa do lado de um concorrente, no qual ele pega e ele vai direto para os valores. Qual que é mais barato? Esse aqui é mais barato? Beleza, então eu vou separar isso aqui e vou contratar isso aqui. Tá? Então, ainda mais quando a gente está trabalhando agora numa era digital que a gente envia propostas por WhatsApp, enfim, por e-mail, existe uma relação de que você precisa, nesse momento, mostrar o seu trabalho. Tá? Diferente, pessoal, falando dos carros ainda, de como que as montadoras vendem os carros, ela não chega para vender um carro mostrando um contrato. Ela não chega com um contrato e fala, você vai pagar 100 mil reais nesse carro, que vai ter esse objeto, nós vamos entregar esse serviço, que o nosso prazo de entrega é esse, que a validade da nossa proposta é essa, que o custo dos serviços são esses. Não é assim. Eles fazem uma apresentação de valor do carro, tá? Eles fazem uma apresentação de proposta. Existe uma propaganda no qual eles conduzem o cliente a comprar o serviço, a comprar o produto. E quando nós estamos falando de serviço de engenharia, serviço de arquitetura, ou, enfim, qualquer tipo de serviço, esse é o momento no qual você vai vender o seu serviço. Esse é o momento no qual você, na sua proposta,
você vai conduzir o seu possível cliente a fechar com você, a fechar o contrato com você. Então, consequentemente, quando nós estamos montando a nossa proposta, nós precisamos pensar em como que o cliente vai abrir essa proposta, qual que vai ser a primeira, segunda, terceira slide, digamos assim, de apresentação, no qual você vai conduzir o cliente a fechar o contrato contigo, independente do valor que você está cobrando. Tá? Então, existe uma relação que nós precisamos... existe uma diferença também, né? Referente ao tipo de proposta que você está encaminhando. Então, o primeiro ponto, pessoal, que nós precisamos pensar é para quem que é a nossa proposta. Tá? Por exemplo, eu, Luiz, eu tenho... Os meus clientes, digamos assim, são arquitetos. Tá? Teoricamente, eu, Luiz, os meus clientes são arquitetos. E na Intra, que é a nossa empresa, onde eu tenho uma sociedade com mais 4 arquitetos, os nossos clientes, eles são famílias. Então, consequentemente, eu tenho uma outra percepção, eu tenho que conduzir de uma maneira diferente esse meu outro cliente. Então, para cada tipo de cliente vai existir um modelo de direcionamento no qual você vai apresentar o seu valor, tá? No qual você vai apresentar a sua proposta. Então, consequentemente, nós precisamos identificar para quem que é a nossa proposta, tá? Para quem que é a proposta? Vai ser para um arquiteto? Essa proposta vai ser para um possível investidor? Essa proposta vai ser para uma construtora que quer fazer uma parceria contigo? Essa proposta vai ser para uma família que quer construir, tá? E por que eu estou falando isso? Porque na consciência de cada ser humano, de cada pessoa, existe uma relação do que ela quer, tá? Por quê? Do que ela deseja. Por exemplo, um arquiteto, qual que é o desejo do arquiteto referente à contratação de serviços de engenharia? O arquiteto ele não quer se incomodar, tá? Isso é fato. E ele não quer que o seu projeto arquitetônico seja alterado. Ele quer atender melhor o seu cliente final. Então, consequentemente, quando o arquiteto contrata os serviços de engenharia, ele não está pensando no conforto da casa. É claro que, consequentemente, ele está porque ele não quer que a estrutura interfira no projeto arquitetônico. Então, existe essa relação de que eu não quero mudar o meu projeto arquitetônico, então eu vou contratar o serviço de engenharia para que a gente possa ter uma relação, para que a gente tenha uma compatibilização de projetos, para que eu consiga atender melhor o meu cliente. Então, quando você está montando a proposta, você precisa entender isso. Você precisa entender o seu futuro cliente. Tá? Um investidor. Qual que é o objetivo do investidor referente à contratação de serviços de engenharia? O investidor, ele quer ter retorno financeiro. Então, consequentemente, o meu serviço de engenharia, ele precisa trazer isso para o meu futuro cliente. Tá? Então, na minha proposta, eu preciso dizer sobre isso, sobre esse retorno sobre investimento. O que o meu serviço vai fazer com que o meu investidor tenha um retorno de investimento? Então, consequentemente, a minha proposta vai se encaminhar nesse sentido, tá bom? Uma construtora ela quer fazer uma parceria, tá? Então, se essa construtora quer fazer uma parceria, ela não quer buscar outros profissionais para todos os projetos que ela está buscando. Então, consequentemente, essa relação sua com a sua proposta, com o serviço que você vai prestar para a construtora, é realmente de uma parceria. Então, por exemplo, se a construtora está negociando com o cliente e o cliente pediu desconto para a construtora, claro que isso precisa ter uma transparência muito grande entre engenheiro e construtora. Você precisa se adequar também à cultura da construtora, tá? Não adianta você chegar e falar, eu vou cobrar dessa forma, eu faço isso, minhas condições de pagamento são essas e a construtora que se vire. Não, você precisa se adaptar também à construtora para que a construtora consiga atender melhor esse cliente final, tá? Quando nós estamos falando de famílias que querem construir, a sua proposta, veja bem, quanto mais técnica ser a sua proposta, menor será a sua taxa de conversão quando estamos falando de família. Porque a família ela só quer morar num lugar. A família ela só quer ter a casa, pô. Aí você fica enchendo de termos técnicos, porque a taxa de aço desse meu projeto aqui for menor,
e eu consegui diminuir os momentos fletores. Não, esquece isso. A família ela só quer morar na residência. Então a sua proposta ela precisa se encaminhar dessa maneira. Tá? Por quê? De nada adianta eu chegar e falar para a família que eu vou otimizar o projeto estrutural, porque vamos diminuir a quantidade de pilares e a seção de pilares. Não existe isso. Tá? Por quê? Porque a família não está interessada nisso. Ela só quer uma casa para morar. Tá? E que se encaixe no orçamento dela. Então, você precisa montar a sua proposta de acordo com o que cada cliente final quer. Tá bom? Por quê? Porque nós precisamos interpretar qual que é a perspectiva do seu futuro cliente. A perspectiva da pessoa que está recebendo essa proposta, tá? Porque existe a relação de que, igual eu comentei, a percepção sobre o seu serviço de uma construtora, ela já sabe o que você faz. Ela já sabe como funciona um projeto. Ela já sabe quais são os processos de um projeto estrutural, tá? Então, você não precisa explicar isso. Tá? Você precisa direcionar a sua linguagem, a sua proposta de uma outra maneira. O arquiteto ele já tem noção de projeto estrutural, ele já sabe como funciona. Então, de nada adianta você também querer explicar como funciona um projeto estrutural, enfim, cheio de termos técnicos, para que você tenha uma conversão da sua proposta. Tá? Então, você precisa identificar qual que é a perspectiva do seu futuro cliente, da pessoa que está recebendo a proposta, referente ao seu serviço, tá bom? Uma outra relação, pessoal, é que as pessoas elas dão sinais do que querem. Geralmente, quando o primeiro contato das pessoas com você, referente ao seu serviço, elas vão já dar o primeiro sinal do que elas querem, tá? E muitas vezes isso vai estar relacionado Luiz, quero fazer um projeto estrutural da minha casa ou do meu comércio aqui, só que eu não quero gastar muito, eu quero economizar bastante. Então, eu já sei que aqui vai estar relacionado com preço, com economia. Então, a minha proposta ela precisa se encaminhar nesse sentido, tá? As pessoas elas dão sinais do que querem. Por exemplo, o arquiteto ele vai vir conversar com o engenheiro, com você, e ele vai dizer, eu quero fazer um projeto estrutural dessa residência aqui, só que ela tem muitos detalhes, então tem muitos balanços, tem algumas vigas de transição e eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu não quero que apareça vigas na minha sala, eu não quero que apareça pilares no canto do meu ambiente. Percebe que ele está cuidando de detalhes do projeto arquitetônico. Então, consequentemente, a minha proposta ela precisa se alinhar a isso. Só que veja bem, se você promete algo, se você coloca numa promessa de uma proposta que você vai compatibilizar um projeto, que você não vai ter cantos interferindo no ambiente, que não vai ter vigas interferindo no ambiente, você precisa entregar isso. Tá? A partir do momento que você tem uma promessa no qual você fala, não, porque nós compatibilizamos o projeto, porque nós não vamos deixar vigas aparecendo no ambiente, que nós não vamos mudar o projeto arquitetônico, que nós vamos vencer os vãos do projeto arquitetônico, automaticamente você precisa entregar isso. Tá? Então, existe uma relação de integridade no qual você promete e entrega. Tá? Você aplica uma promessa e você entrega essa promessa. Tá bom? E aqui a gente entra naquele ponto de que você vai vender o que eles querem, ou seja, na sua proposta você vai vender, ou seja, você vai mostrar o que eles querem e você vai entregar o que eles precisam, tá? A família ela só quer a casa para morar, ela só quer a sua residência lá para que, enfim, para que os filhos morem, para que realmente eles possam utilizar aquele ambiente. Só que você vai vender isso. Tá? Você vai vender na sua proposta isso. Só que você vai entregar o quê? Um projeto arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, estrutural, um orçamento, uma planilha para fazer a parte de financiamento. Então, a sua proposta de engenharia vai vender o que eles querem. O que eu quero dizer com isso? Você vai mostrar na sua proposta trabalhos, você vai aplicar uma promessa no qual faz com que a pessoa olhe para a sua proposta e pense, é isso que eu pedi, tá? Porque se a pessoa chega para você, a família chega para você e fala, Luiz, eu quero construir uma casa. Aí você chega para ela e fala, então eu estou te dando projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico. Não, Luiz, eu quero construir a minha casa.
percebe que eles não pediram um projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto estrutural, eles não pediram isso. Eles pediram a casa. E você precisa entregar para eles o que eles precisam. Tá? Então você vai vender o que eles querem, o que eles desejam, e você vai entregar o que eles precisam, que é o projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural. Isso é o que eles precisam, mas não é o que eles querem. Tá? Mas você sabe, você tem a noção de que é isso que eles precisam. Tá? Uma outra relação aqui, pessoal, é que você, nesse momento, você vai preparar o seu cliente para comprar de você. Você vai montar a proposta para preparar o cliente para comprar de você, tá bom? E é o que nós comentamos antes, tá? Eu já tinha falado sobre isso, que você precisa aumentar a sua percepção de valor referente ao seu concorrente. Por quê? Porque existe uma grande diferença, pessoal, em quem faz uma proposta num papel A4, tá? Aqui, ó, descrevendo o objeto da proposta, a entrega dos serviços, o prazo de entrega, a validade da proposta, o custo do serviço, enfim, existem outras relações aqui, tá? Do que a diferença de quem faz uma apresentação de valores. Então, consequentemente, quem pega um papel A4, tá? Que parece mais um contrato do que uma proposta, tá? Perceba que existem várias etapas, tá? No qual o cliente entra em contato com você, você apresenta, você faz o briefing do que ele necessita do seu serviço e você monta uma proposta. Essa proposta ela precisa ser um processo de venda, tá? Você precisa não já chegar num contrato para a pessoa. Você precisa apresentar o seu trabalho, você precisa vender o seu trabalho. Então, consequentemente, você não vai chegar com papel A4 com praticamente um contrato feito, tá? O contrato ele vem depois do fechamento da proposta. Então, aí sim, entra numa parte mais formal, que é a parte de fechamento de contrato, tá? A partir do momento que você fecha a proposta, você faz o contrato, enfim, de uma maneira mais formal, tá? Então, agora a gente vai eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura da proposta. Se você chegou até aqui, deixa o like, tá? Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E, enfim, deixa os comentários, como que você monta a sua proposta, tá? Se inscreva nesse canal de uma vez, rapaz. Então aqui, ó, 20 minutos já de vídeo, puro conteúdo, tá na hora de você se inscrever, tá? Estrutura da proposta, anota agora. Primeiro ponto, promessa, tá? Primeiro ponto da sua proposta que você precisa, a primeira impressão. Tá? A primeira impressão é a promessa. E, pô, Luiz, promessa, o que é isso? É o que você vai entregar. É o desejo da pessoa lá atrás. Lembra que eu comentei? Qual que era o desejo da família? A residência. Qual que é o desejo do investidor? O retorno financeiro. Qual que é o desejo do arquiteto? Compatibilização. Enfim, isso você vai mostrar na primeira cara da sua proposta. Tá? Então, por um exemplo aqui. Soluções completas, enfim. Exemplos bem básicos aqui, mas para que você tenha essa noção que como é que eu posso dizer? É realmente como se fosse um comercial de TV, tá, pessoal? Realmente como se fosse um merchan, digamos assim, do serviço que você vai entregar. Então, a sua residência é mais segura, tem economia através da otimização dos nossos projetos estruturais. Então, essa promessa é algo que você vai captar quando você conversa com o cliente, referente ao que ele diz para você, o que ele quer, tá? O que ele precisa. Então, aqui você vai colocar a sua promessa. Segundo ponto, pessoal, você vai contar quem é você, tá? Você vai contar a sua história, quem é você, como que você chegou até aqui, quanto tempo de formado, e aqui, pessoal, como é que eu posso dizer? De nada adianta você chegar e começar a colocar lá, porque eu tenho... Você não vai colocar o seu currículo aqui, você vai contar a sua história. Tá? Quem que é o Luiz? Quem que é a Intra Empreendimentos? Quem que é, enfim, o nome da sua construtora? Como que essa construtora surgiu? Como que foi o início? Quais eram os desejos desse seu serviço? Qual que é o desejo do seu escritório? O que que vocês, como é que eu posso dizer? Cuidamos de famílias, buscamos compatibilizar projetos, enfim, você precisa contar a sua história de quem é
você nesse momento, tá? Porque a pessoa precisa te conhecer e se identificar com você, tá bom? Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. De nada adianta, pessoal, você chegar e falar, porque a gente tem 25 anos de mercado e, cara, isso aqui não rola, velho. Não rola, porque as pessoas, elas não querem saber sobre isso. Elas querem saber quem é você, quem está por trás desse nome, quem está por trás da Intra, quem está por trás do nome da construtora, do nome do escritório, tá bom? E aqui também não é para contar a história do bezerro que morreu, não, é a sua história, tá, pessoal? A sua história profissional, tá bom? A partir disso, pessoal, você vai entregar provas. Pô, Luiz, como assim provas? Você precisa provar, tá, que a sua promessa que você colocou lá no início, você conseguiu já fazer, que você já fez. Pô, Luiz, eu não tenho experiência. Tudo bem, mas pelo menos começa, tá? Se você, digamos, está trabalhando com um projeto estrutural e, Luiz, eu ainda não tive a oportunidade de fazer um projeto, tudo bem, cara, coloca aquilo que você, digamos assim, se você ainda não fez para um cliente, pegue um projeto arquitetônico, faça, coloca isso em prova, estude e coloque isso lá na sua proposta. Tá? Seja íntegro, coloque lá projeto de estudo, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que você precisa iniciar. Tá? Independente se você já é formado, se você já fez projeto estrutural ou não, você precisa começar. Tá? Não é do dia para a noite que você vai ter um repertório de 10, 20 projetos aí para que você possa colocar na proposta. Tá? E aqui também não é para colocar também 20 projetos nas provas, tá? Porque a pessoa, quando ela abre a proposta, ela já quer saber o valor, tá? A pessoa, quando abre uma proposta, ela já quer saber o valor. Então, você não pode enrolar muito, digamos assim. Então, nesse ponto aqui, a gente coloca as provas. Se eu falei lá no início, na minha proposta, que eu faço compatibilização, eu preciso provar que eu faço compatibilização. Então, consequentemente, eu preciso pegar projetos e explicar como foi feita a compatibilização. Esse projeto aqui a gente fez lá para o estado do Espírito Santo, lá para o estado de Minas Gerais, e a gente fez uma parceria com um escritório de arquitetura, com a arquiteta tal, a gente fez esse processo de compatibilização para chegar nesse resultado. Então, percebe que eu provei que eu já fiz uma parceria com outros arquitetos, no qual eu já fiz a compatibilização e nós chegamos nesse resultado. Tá? E aqui, pessoal, você precisa ser íntegro, você precisa mostrar o que você realmente já fez com os resultados que você já tem. Tá? Se você nunca fez, não sei fazer, aí também não adianta você montar uma proposta se você não tem um serviço bem feito, tá? De nada adianta você falar que você faz otimização de um projeto estrutural lá na promessa, no qual você realmente não faz um processo de otimização. Então, eu vou bater na tecla novamente. Você precisa ser íntegro com as coisas que você está falando. Tá? A partir disso, a partir das provas que você vai apresentar, aí sim você vai explicar qual que é a sua solução. Tá? O que você vai entregar para que a sua promessa seja entregue, para que você consiga cumprir com o que você prometeu. Se eu estou falando de compatibilização, se eu estou falando sobre otimização, qual que é a minha solução? É o meu projeto estrutural. Aqui eu vou apresentar. Vai ser feito o projeto estrutural. Aí sim a gente vai chegar num passo no qual nós vamos estar falando sobre basicamente o objeto aqui, tá? Sobre a entrega dos serviços. Então, consequentemente, eu estou apresentando a mesma proposta do projeto lá do formato A4, só que num modelo diferente. Então, aqui eu vou aplicar e mostrar também qual que é a minha solução referente ao meu serviço. Agora a gente vai entrar numa relação de valores. Tá? Aqui, enfim, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre precificação, como que precifica um projeto, como que precifica por hora. Tá? Então aqui você vai apresentar valores, condições de pagamento, se vai ter uma entrada, se vai ter 2 parcelas, qual que vai ser o prazo também referente a isso, tá? Que é o próximo passo aqui, onde a gente vai falar sobre os prazos. Tá? Eu tenho prazo de estudo preliminar, eu tenho um prazo de projeto executivo, eu tenho um prazo de otimização, eu tenho um prazo de compatibilização. Isso tudo você vai colocar agora nessa etapa da proposta. Percebe que
nós entregamos uma promessa, nós, conforme o que era para ser, como é que eu posso dizer, nós mostramos a promessa conforme o cliente nos disse lá no início. Tá? A partir disso eu vou contar a história de como que nós chegamos até aqui. E a partir disso eu vou provar a promessa que eu acabei de falar lá no início. Tá? Então a pessoa me conhece, ela sabe o que eu faço, ela sabe o que eu vou entregar para ela, que é o desejo dela, e a partir disso ela sabe que eu já faço isso, porque eu estou entregando provas para ela. Então, consequentemente, agora ela vai pedir, tá, e o que você vai me entregar? Eu vou entregar a solução, tá, que é o meu projeto estrutural, por esse valor, nesse prazo. Então, a partir disso, a pessoa ela já sabe como que funciona toda a minha empresa. Ela já sabe como que funcionam os meus serviços, tá? E agora, como que vai ser entregue? O que que vai ser entregue? Ah, vai ser entregue em formato digital, em PDF? Eu vou plotar os projetos para entregar? Eu vou entregar apenas um arquivo digital? Vou enviar por e-mail? Não vou enviar por e-mail? Aqui você vai explicar como que isso vai ser entregue, tá bom? A partir disso, agora você coloca outros detalhes que o cliente precisa saber. Se você vai pagar as taxas de DRT ou não, se é ele quem paga ou não, o que mais está incluso referente à sua proposta, referente aos serviços que você vai entregar, se vai ter um brinde, enfim. Isso aqui cabe a você definir referente ao seu escritório, aos seus serviços. E aqui, pessoal, aqui vai um segredo, digamos assim, tá? Por quê? Entregue sempre a mais do que o seu cliente espera. Então, se o seu cliente, digamos assim, ele está esperando que você entregue apenas o projeto estrutural, verifica o que você consegue entregar mais de serviço, seja um atendimento personalizado, seja um pós-atendimento referente ao que você já entregou, tá? Seja uma visita em obra, seja, enfim, um resumo de materiais mais detalhado, referente a outras coisas da obra. Então, é uma relação de que vocês precisam aumentar a percepção de valor referente à sua proposta, referente ao seu serviço. Então, consequentemente, eu preciso interpretar o seguinte: o valor que eu estou cobrando, a proposta que eu estou montando e estou apresentando, ela é condizente com o serviço que eu estou entregando? Tá? Vocês precisam interpretar isso, vocês precisam identificar se o valor que o cliente está pagando, o valor que você está cobrando é condizente com o produto que você está entregando. Então, de nada adianta vocês montarem uma proposta muito bem feita, muito bem elaborada, se o serviço de vocês não é muito bem feito e não é muito bem elaborado. Tá? Se você tem um projeto estrutural que é ruim, se você tem um serviço que é ruim, continua mandando essa proposta em A4. Tá? Porque de nada adianta você mandar uma proposta muito bem elaborada se você não entregar um projeto muito bem elaborado. Tá? Então, eu espero que vocês utilizem. Se vocês gostaram dessa estrutura aqui, ó, se vocês gostaram desse modelo de proposta, tá? Claro que de nada adianta eu mostrar para vocês um modelo de proposta, sendo que vocês precisam adequar isso à sua realidade, à sua promessa, à sua história, ao que você tem de prova, qual que é a sua solução, aos seus valores, prazos, enfim. Então você precisa adequar isso à sua realidade, ao serviço que você entrega. Tá? Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você pare de enviar proposta em formato A4, tá? Porque isso aqui não converte, isso aqui não aumenta a taxa de conversão. Você precisa ainda assim cobrar um preço no qual você vai estar sempre batendo num desconto, que você precisa ficar baixando o valor, e não é esse o objetivo desse vídeo, tá? O fato aqui é que o meu objetivo é que você aumente a taxa de conversão, que você possa aumentar o valor do seu serviço e que você também aumente a qualidade do produto que você está entregando. Seja um projeto estrutural, seja um projeto hidrossanitário, um projeto elétrico, enfim, isso aqui funciona para todos os tipos de serviços de engenharia, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal, participe do nosso grupo no Telegram, tá? Criamos um novo grupo, vai ter o link aqui embaixo de acesso. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, um grande abraço e até mais.